Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Mais uma oportunidade nós temos nesse momento de podermos meditarmos um pouco na palavra de Deus, mesmo diante dessa situação que nós vivemos, mesmo diante dessa complexidade onde o nosso estado, nossa cidade, nosso mundo se encontra devido a essa pandemia do coronavírus. Mas isso não nos detém de podermos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus para os amados irmãos, amados amigos que irão nos ouvir e ver esse vídeo. Nessa noite eu quero falar para os amados irmãos sobre o nosso maior refúgio. Esse é o tema da nossa mensagem essa noite, nosso maior refúgio, o maior refúgio para o homem, ou o nosso maior refúgio. Nosso texto hoje está baseado no Salmo 125, que diz bem assim a palavra do nosso Deus. Salmo 125, nós vamos estar lendo os versos de 1 até o verso 5, para a nossa meditação dessa noite. Salmo 125 diz bem assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sedas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Deus possa abençoar a tua palavra, Deus possa quebrantar os nossos corações, Deus possa falar em nossas vidas nessa noite. O nosso maior refúgio, a maior proteção para o homem. O mundo, meus amados irmãos, é constituído, é formado de homens e mulheres, dentre estes, ou misturado com estes, há os fiéis, e também aos os ímpios, ou podemos chamar os infiéis, que convivem muitas vezes juntos e andam juntos, onde ambos, meus amados irmãos, estão expostos a todos os males e até as bênçãos que é derramado sobre nós, mas também a todos os males que a vida traz. O que difere, a grande questão é o que difere um ser do outro, ou um homem do outro, ou a mulher do outro, ou uma mulher da outra. O que difere? Qual a diferença que há entre eles? Um fiel, entre os fiéis, ou fiel, ou os fiéis e os ímpios. O que difere? Esta é uma pergunta, meus amados irmãos, que esse texto, esses salmos que nós vamos estudar nessa noite, irá responder para nós. Irá responder com uma perfeição profunda e constante. O Salmo 125, meus amados irmãos, faz parte dos salmos que são reconhecidos muitas vezes como os cânticos, que são reconhecidos como salmos ou cânticos de romagem ou de degraus, ou salmos de peregrinação. Ele faz parte desse grupo de salmos. Nós não podemos afirmar, meus amados irmãos, o autor desse salmo. Não podemos dizer com convicção quem seja, mas muitos afirmam, muitos ousam a dizer que esses salmos faz parte de uma coletânea de salmos que o servo Davi, homem segundo o coração de Deus, assim compôs, assim compilou, assim fez. Até porque esses salmos, mas não temos como exatidão para afirmarmos, mas tudo leva a crer que assim foi ele. Mas o fato é que esses salmos, assim como os outros salmos de autoria de Davi, é de uma profundidade
espantosa. É de uma pureza, é de uma perfeição, é de uma verdade, de uma veracidade fabulosa para nós nesse contexto que nós vivemos de pandemia, de epidemia também, assim podemos dizer. Tendo esta mensagem, tendo a mensagem central desses salmos, meus amados irmãos, a mensagem central desses salmos é a proteção de Deus para os seus fiéis. A mensagem central do Salmo 125 é a proteção de Deus para os seus fiéis. E essa proteção, meus amados irmãos, é que o mundo precisa. Essa proteção é que você precisa. Meu amigo, meu irmão, você que já é um servo de Deus, essa proteção que você precisa continuar nela. Você que ainda não tem a oportunidade de pertencer a esse Deus, essa é a proteção que você precisa ter. A primeira coisa, meus amados irmãos, que vamos ver nesses salmos é que podemos confiar em Deus em qualquer situação. O texto, o verso 1 e o verso 2 nos mostra isso. Que maravilha, que segurança, que privilégio é ter a permissão e a oportunidade de confiar e repousar em Deus tranquilamente. Que privilégio! Em um mundo, no meio de um mundo de tanta desconfiança, de tantas calamidades, de uma confiança leviana, muitas vezes, assim podemos dizer, fajuta, sem solidez nenhuma. O texto nos apresenta, meus amados irmãos, e afirma que podemos confiar em Deus. Pois o texto diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eis a nossa segurança e confiança que o salmista nos oferece. O salmista nos mostra, meus amados irmãos, que a nossa confiança está repousada em Deus. Estar em Deus, continua em Deus, pertence a Deus. Sem Deus nós não temos confiança, sem Deus nós não temos refúgio, nós não temos proteção. Ele é a nossa âncora principal, que nos leva e nos concede a salvação, a segurança, a confiança que o homem pode ter em Deus, essa fé que vem de Deus, que nos leva a confiar nele, nos dá, é uma âncora, meus amados, firme e sólida, que nos leva à salvação. A nossa esperança e confiança neste mundo de pestilência, de instabilidade, a nossa confiança, nossa esperança não pode ser a não ser outro, o Senhor. Não há ninguém como Ele. Não há ninguém que pode se comparar a Ele. O texto ainda nos traz, meus amados irmãos, além de declarar que nós podemos confiar no Senhor, Ele nos traz que somos como os montes de Sião. Quem são esses? Quem são esses que confiam no Senhor como os montes de Sião? São os fiéis, aqueles que se colocam na fé no Senhor. E fé é esta, meus amados irmãos, que não vem do homem, não vem de uma criatura, mas vem do Criador, não vem de um servo, mas vem do Senhor. São como os montes dos Sião, aqueles que têm fé, aqueles fiéis que se colocam na fé do Senhor, que Deus coloca a fé no seu coração. Tem um teólogo, tem um estudioso chamado W.H.J. Pag, diz o seguinte: algumas pessoas são como areia, sempre volúveis e traiçoeiras. Algumas são como o mar, inquietos e conturbados. Algumas são como os ventos, insensatos, inconstantes. Porém, os cristãos, os fiéis, os servos de Deus, aqueles que ouvem a voz de Deus e respondem ao seu chamado, são como uma montanha forte, estável e segura. São como uma montanha firme e sólida, pois a sua firmeza não pertence a si mesmo, mas pertence ao Senhor. Essa força, essa segurança é o Senhor. Esse privilégio não é temporário, meus amados irmãos, mas é eterno, como diz o verso 2. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. A nossa proteção, o nosso protetor é o Senhor. Que privilégio de poder confiar
nesse Deus, de poder descansar nele e saber que a nossa proteção é eterna, é segura, é constante. Se lance. Se você ainda não conhece essa proteção, se você ainda a sua vida vive meia turbulenta, cheia de altos e baixos, confie no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor e Ele fará grandes coisas em sua vida. A segunda coisa, meus amados irmãos, além de podermos confiar em Deus, podemos entregar nossa vida nas mãos de Deus, a segunda coisa que vamos ver, que precisamos lembrar e precisamos estar atento, que lutas irão surgir, mas não se desespere. Amém, irmãos? Lutas irão surgir. Há uma falácia aí, meus amados irmãos, que fala que aqueles que são crentes, aqueles cristãos, não passam por dificuldade, não passam por lutas. Há uns líderes loucos aí falando que devido a essa pandemia, os crentes não pegam o vírus. É loucos, meus amados, são loucos, são lobos devoradores. Longe de Deus estão enganando as suas ovelhas. Pelo contrário, o texto nos mostra, meus amados irmãos, o texto que nós vemos nos mostra que lutas irão surgir. Mas a grande questão é, não se desespere. Não podemos nos enganar. Não é porque nós confiamos em Deus que estamos isentos das lutas, imunes às pestilências que invadem o nosso mundo. Vivemos em um mundo, meus amados irmãos, cheio de males. Males esses que surgiram, infelizmente, devido ao pecado. E pelo pecado. Pecado esse devido à desobediência dos nossos pais. Infelizmente, esse pecado, meus amados irmãos, está em nós. Nós somos pecadores. Mas ainda assim podemos confiar nesse Deus que é santo e é puro e concede a você a oportunidade de confiar nele e de depender dele. Um homem chamado príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, diz o seguinte: o povo de Deus não deve esperar imunidade das provações. Que fantástico! O povo de Deus não deve esperar imunidade, ou seja, ser privado das provações. Não é isso. Não é isso, meus amados. Não vão surgir muitas lutas, até porque o próprio Cristo falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Porém o Senhor, meus amados irmãos, o Senhor de todas as provações, todas as lutas, nos protegerá os seus. Tem um exemplo, meus amados irmãos, do cativeiro egípcio, quando ali o povo de Israel ficou, vamos assim dizer, o cetro dos egípcios era muito pesado, doloroso sobre Israel. Mas chegou o tempo, meus amados irmãos, em que foi quebrado o cedro de Israel, o cedro dos egípcios. Deus estabeleceu, meus amados irmãos, seu limite aos ais que o seu povo estava sofrendo. Deus estabeleceu o limite para os seus escolhidos, a sua igreja, os seus fiéis, o seu povo, a sua nação. O cedro da iniquidade, nossas batalhas, pode até tocar a porção um pouco da nossa vida, mas não irá repousar sobre ela eternamente. As lutas, as pestilências, as batalhas, a pandemia, pode até durar um tempo, mas não permanecerá para sempre. A nossa segurança está no Senhor. A sorte do justo, meus amados irmãos, como o texto fala no verso 3, diz bem assim: o cetro de iniquidade não permanecerá sobre os justos, ou seja, as batalhas, as lutas não permanecerão para sempre, para que os justos não sobre a sorte dos justos. Que sorte é essa, meus amados irmãos? A sorte do justo, meus amados irmãos, isso significa a fé, onde o fim dela é a nossa salvação. As lutas, as provações não irão nos assolar para a nossa salvação. Nossa fé, meus amados irmãos, em Cristo, em Deus, que procede dele para nós, não irá ser atingida, abalada pelas batalhas, pois o nosso fim, o fim da nossa fé firme e sólida, é a salvação em Cristo Jesus. Por essa razão, meus amados irmãos, é por essa razão que o salmista acrescenta: o justo não estende
ao justo, como fala aqui no texto, aqui no final, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ou seja, não será barrado a ponto de um justo, meus amados, do servo de Deus se tornar tão disperso a ponto dele preferir a iniquidade. Não, ela irá passar, as lutas irão passar. Isso porque Deus, meus amados, em um momento algum, não se afasta, em momento algum, Deus em momento algum se afasta dos seus, Deus em momento algum se afasta do seu povo. Por esse motivo, as lutas, as batalhas não irão nos perturbar e perdurar por muito tempo, em momento algum. Pois o Senhor está sempre conosco, perto está o Senhor para aqueles que obedecem, perto está o Senhor do seu povo, perto está o Senhor para aqueles que clamam a Ele. Logo, Ele não permitirá que os nossos inimigos, meus amados, que o inimigo do seu povo prevaleça por muito tempo. Ele não permitirá, meus amados irmãos, que as lutas sobressaiam sobre os justos por muito tempo. Não, no momento, para que eles não vivam na prática do pecado. As lutas vão vir para nos aperfeiçoar. As pestilências, a pandemia está aí, mas para nos aperfeiçoar, para mantermos a nossa convicção, a nossa fé que Deus é fiel em qualquer situação da nossa vida. Vamos passar por tudo isso juntos, unidos espiritualmente em Cristo Jesus. João Calvino, um grande pastor, um teólogo passado, disse bem assim: devemos nos unir e unir a nossa fé e a oração. Devemos unir nossa fé em oração e para a nossa convicção. Desse modo, iremos nutrir uma confiança íntima com Deus, poderosa, inabalável, e perfeita e eterna para sempre. Então, vivamos a fé, então vivamos em oração, unimos a nossa vida íntima e espiritual em fé, em oração, pedindo a Deus para fazer o bem. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, como diz o verso 4. Precisamos unir a nossa fé e a nossa oração, pois é essa oração que o salmista faz no verso 4. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Os bons e os retos de coração, meus amados irmãos, não são aqueles que se encontram em igrejas lotadas, megas ou pequenas, não. Os bons e os retos de coração são aqueles que olham para Cristo Jesus, olham para o Senhor, confiam no Senhor e se dedicam e entregam a sua vida para Ele. Esses são os bons e os retos de coração. A terceira coisa, meus amados irmãos, que não podemos perder. A primeira coisa que nós vimos, podemos confiar em Deus. A segunda coisa que nós vimos, as lutas irão surgir, mas não precisamos nos desesperar. E a terceira coisa, mantemos o foco. Mantemos o nosso foco em Deus. Mantemos o nosso alvo. Mantemos o nosso objetivo. Caminhamos, andamos reto em Deus e com Deus. O verso 4 nos mostra exatamente isso. É uma oração, meus amados irmãos, que o salmista faz, pedindo a Deus, pedindo ao Senhor para que Ele faça o bem aos bons e aos retos de coração. Como eu já li no começo, mas vou repetir: faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Isso porque, meus amados irmãos, isso é devido, isso porque em nenhum momento, meus amados irmãos, mesmo diante de lutas, mesmo diante de provações, mesmo diante de assolações infernais, não podem perder o seu foco e o seu caminhar com Deus e em Deus, pelo caminho da verdade e da vida. É por isso que ele fala, meus amados, os bons os retos de coração, em nenhum momento, mesmo diante de lutas, de provações, de assolações infernais, não podem perder o seu foco, que é caminhar com Deus e em Deus, pelo caminho da verdade e da vida, como afirma João capítulo 14, versículo 6, onde Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Confie nele, entrega a sua vida para ele.
Mais uma vez eu ouso citar o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que diz: 2 tipos de homens sempre serão encontrados, o justo e os homens que caminham em caminhos tortuosos. 2 homens são encontrados, os justos e os injustos. O justo é Deus, o justo é Cristo Jesus, que fez justiça por nós, como diz Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por qual motivo? Cristo nos fez justo e justificado, para Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós somos justos devido a Cristo, que é santo e justo e fez justiça por nós. Como é triste, meus amados irmãos, ver pessoas que começaram a caminhada, que começaram caminhando o caminho da justiça, começaram caminhando bem o caminho da felicidade, da verdade. Começaram a caminhar o caminho da justiça, né, meus amados irmãos, por longos tempos, mas por motivos tão fúteis, abandonaram o caminho e se veredaram por caminhos tortuosos, tenebrosos, que hoje em dia andam sem ele, sem beira, como diz João Alexandre, um cantor maravilhoso. Sem ele, sem beira, vive de qualquer maneira, sendo jogado de um lado para o outro, sem rumo e sem direção. Seu fim, meus amados irmãos, é a decepção, é confusão, é miséria, é dor. Estas são suas porções, suas recompensas. Versos 5, Salmo 125, é por isso que ele fala: quanto aos que se desviam para seras tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Não ande, meus amados, meus amigos, meus irmãos, não ande por caminhos tortuosos, permaneça firme, não deixe a sua fé ser abalada devido a essas provações que estamos passando. Não deixe que essas consequências da vida, com essas lutas que têm nos assombrado, com esse vírus infernal que tem nos assombrado, não deixe a sua fé se esmorecer. Permaneça firme, confiante em Deus, temente a Deus, se nutrindo da palavra de Deus e da oração. Mantenha sua fé acesa. Deus é o nosso refúgio. Mantenha o seu foco em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Mantenha o seu olhar fixo nele. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Firme a sua casa na rocha. Firme os seus pés na rocha. Firme a sua família na rocha, que é Cristo Jesus, o Senhor e eterno Deus. Firme em Deus a sua vida, foque em Deus, mantenha o seu foco com um olhar fixo nele. Não olhe as situações, não olhe as turbulências, não olhe a vida, olhe para Deus, confie em Deus, pois Deus é o nosso Senhor e protetor. Nele não podemos e não precisamos temer mal algum, pois Ele está comigo. Como diz Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guie-me pela vereda da justiça. Meus amados, que maravilhoso é servir a Deus. Quão precioso é confiar em Deus. Quão seguro é confiar em Deus. Ele é a nossa proteção eterna, inabalável. Não há vírus, não há pandemia, não há batalha, não há guerra. Ele é nossa proteção inabalável. E mesmo que as pestes e maledicência nos alcance, ainda assim estamos seguros. Mesmo se a morte nos alcançar, ainda assim seguros estamos no Senhor. Mesmo se a vida terrena aqui acabar, que maravilhoso! A nossa vida continuará nos céus. E dessa vez sem dor, sem luta, sem choro, sem tristeza, sem vírus e sem maldade. Mas só a paz e alegria, felicidade e regozijo nos braços de Cristo Jesus. Nele e com Ele, o nosso Senhor, temos paz, amor, alegria, salvação eterna em todo momento da nossa vida.
Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus proteja a sua vida. Deus conforte a sua vida. Deus seja o seu protetor. Deus seja o seu salvador. Deus seja, meus amados irmãos, o centro da sua vida em todo momento do seu caminhar. Entregue o teu caminho ao Senhor, como diz o texto aqui, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Firme para sempre estão, como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. A proteção poderosa é Deus, e não há outro, e não há mais ninguém. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Eu queria orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, mesmo distante como nós estamos, eu coloco em suas mãos, Deus, a vida dos teus filhos, das tuas filhas, a vida da nossa Igreja Batista em Brunelas, a vida dos nossos amigos que irão ver esse vídeo, a vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor, não confiam no Senhor. Pai, em nome de Jesus, conforte o nosso coração, nos ajude, ó Deus, e nos auxilie na nossa caminhada cristã diariamente. Seja, ó Deus, desde que os nossos olhos fiquem fixos no Senhor, pois o Senhor é o nosso protetor. Mesmo que as lutas venham sobre nós, Pai, não precisamos temer algum, pois Tu estás conosco, Pai amado. Por favor, alcance cada vida que irá ver esse vídeo. Alcance, ó Deus, os Teus filhos e filhas para a honra e glória do Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus, em todo momento da nossa vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite em Cristo Jesus.